Olá pessoal, tudo bem com vocês? Último vídeo do ano e eu gostaria de perguntar para vocês, fazer uma pergunta bem reflexiva. Eu queria saber se você ousou muito este ano, se você saiu um pouquinho da sua zona de conforto e se você teve coragem, se você se sentiu vulnerável, se você teve que lidar com incertezas, mudanças. E eu acredito que a resposta para essas perguntas provavelmente vai ser que sim. Porque quem neste ano de 2020, não teve que lidar com mudanças, não teve que lidar com a sua vulnerabilidade? E aí, neste vídeo, o que eu quero compartilhar com vocês é a mensagem, a principal mensagem que eu tirei desse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro, na verdade, foi o livro que me deu aquele empurrão para poder, inclusive, começar o meu canal aqui no YouTube. Porque eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei também se você do outro lado é como eu. Às vezes a gente se sente um pouco controlador, acha que as coisas têm que acontecer de uma maneira bem planejada e de uma forma que seja com o menor risco possível. E todas as vezes que a gente leva a vida dessa forma, de querer com que as coisas sejam perfeitas, que sigam aquele plano perfeito, na maioria das vezes a gente acaba não dando um passo, não explorando muito a nossa criatividade e muitas das vezes também sem inovar, sem encontrar outros caminhos, sem se expandir de outra forma. Então, esse vídeo, tô olhando o Dino brincando ali, ó. Brincando com o pé de jabuticaba, ele tá, na verdade, procurando jabuticaba, viu? Então, preste atenção em mim, se você conseguir. Mas, enfim, gente, a questão da vulnerabilidade é muito séria, né? Desde criança, a gente, às vezes, na verdade, naquele intuito de que os pais têm de nos criar, de nos levar por aqueles passos, e até na escola também, às vezes a gente é um pouco podado na nossa criatividade para crescer dentro daquele padrão desejável, né? E muitas das vezes esse padrão, o fato de nós não nos permitirmos seguir, às vezes, a nossa própria intuição, a nossa própria criatividade para poder encontrar outros caminhos, às vezes não é muito bem-vindo. E também porque a gente tem um sentimento de escassez, que é até descrito muito bem nesse livro, que está muitas vezes impregnado na nossa sociedade. E não dá para se dizer assim que é culpa de alguém, mas é um contexto histórico, tudo que a gente viveu nos leva para esse sentimento de escassez, que é de sentir que às vezes a gente não é bom o bastante, de que se a gente não seguir uma certa lista de requisitos a gente não vai conseguir o que a gente deseja, que para chegar a ser algo a gente precisa ser isso, isso e isso, ou de que simplesmente para merecer tudo que a gente vive, a gente tem que merecer e que às vezes a gente, na verdade, nem merece, né? O que a gente tem. Muitas vezes a gente tem esse tipo de pensamento. Então, a própria Brené Brown fala nesse livro as formas que a gente tem de evitar esse sentimento de escassez, né? E aí, como uma das táticas que ela prevê pra gente evitar o perfeccionismo e seguir com mais autenticidade é justamente o fato de nós tentarmos, fazermos de tudo para vivermos sem
sem tentar esse perfeccionismo, né? Ela até lembra uma frase do Voltaire que é a seguinte: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço, então, ela prossegue refletindo, é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. Então, o imperfeito fazer, né, desde que seja imperfeito, é sempre melhor do que aquele perfeito que nunca sai do papel. E muitas vezes a gente pensa que se não fizer perfeito, não vai adiantar nada. E foi aí, gente, esse livro que me trouxe, além de vários desafios, várias mudanças, várias sensações que esse ano nos trouxe, que me trouxeram também até o YouTube, porque eu sempre pensava, não é pra mim, eu não sei falar, ninguém vai gostar, mas se a gente se joga, como a própria Brené fala no livro, se joga na arena da vida, as pessoas que apenas podem nos criticar, até com críticas construtivas, é quem está conosco nessa arena. Aquela pessoa que nunca ousou entrar nessa arena da vida, que nunca lutou, nunca suou, nunca se jogou na vida, como que você pode aceitar uma crítica desse tipo de pessoa? Então, esse ensinamento realmente é muito bacana, porque quantas vezes a gente também deixa de fazer as coisas pensando no que os outros vão achar, se tá perfeito, se está adequado para algum tipo de padrão que a gente mesmo se impõe. Então, esse livro realmente me trouxe esse tipo de mudança. O YouTube, na verdade, está sendo uma experiência bem legal. Eu espero que em 2021 eu continue prosseguindo com os vídeos aqui, se Deus permitir, e a minha organização também. Mas o que eu desejo para você em 2021 é isso: muita força, muita paz, muita saúde e muita resiliência, flexibilidade, resiliência para enfrentar esses desafios, com a vulnerabilidade que a gente precisa para sermos pessoas plenas. A autora fala nesse livro, inclusive, que as pessoas plenas não são aquelas que nunca têm problemas, não são aquelas que deixam de amar por ter medo da decepção. As pessoas plenas, elas são aquelas que caem, que têm problemas, que acontecem as coisas na vida que também elas pensam que não mereceriam, mas são pessoas que são resilientes, que conseguem levantar e dar a volta por cima e aprender com todos os percalços que a vida lhe traz. Então é isso. Esse é o meu desejo para vocês em 2021. Também tem essa dica desse livro, que eu acredito que para cada pessoa a experiência é diferente, né? Indico esse livro também para os pais, para quem é pai, quem é mãe, para educadores. Esse é o tipo de livro que com certeza todo mundo deveria ter acesso, porque ele realmente nos ensina a falar de vergonha, que às vezes não é algo muito tratado, não é muito tratado nas escolas, às vezes também em casa não é muito bem visto, você ser vulnerável demais, né? Isso porque às vezes a gente está acostumado com aquele caminho bem certinho. Mas eu acredito que quando educadores têm acesso a esse tipo de livro e veem o quanto que comentários, às vezes, sobre uma criança, como eles impactam a vida daquela criança, às vezes dizendo, você fez isso errado, isso não tá certo, você não é bom nisso. E como aquilo ali impacta, às vezes, uma pessoa que iria seguir por aquele caminho, ela coloca aquilo de lado porque ela foi julgada de uma forma que a deixou com vergonha, né? E a mesma coisa para os pais.
lidar com esses sentimentos, né, de às vezes inadequação de uma forma que busque mais uma evolução para aquela criança. E também indico para todo mundo que se relaciona, porque o nosso objetivo na vida não é só ter sucesso, é ter relacionamentos bem construídos, eu acredito. Não é só ter sucesso financeiro, não é só ter sucesso numa profissão, porque você não se define com a sua profissão, você não se define com o sucesso financeiro. Às vezes você se define pela pessoa, e você se define, na verdade, muito mais pela pessoa que você é nos relacionamentos que você constrói. E eu acredito que livros assim sempre são bem-vindos. Eu acabei dividindo com você a ideia geral do livro, né? E o que ficou mais marcante para mim, o que me motivou a começar o canal do YouTube, mesmo com vergonha e tal, mesmo com medo de rejeição, de comentários maldosos, nem sei, gente. Às vezes a cabeça da gente pensa tanta coisa, mas um medo, né? Normal. Aquele medo que às vezes te impede, mas medos assim que você cria sem mesmo nem saber o porquê. E eu espero que tenha te inspirado e que em 2021 você se jogue na vida. Se você chegar a ver esse vídeo em outro ano, que você se jogue em qualquer momento que você estiver na vida e aprenda com tudo que você estiver vivendo. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Desejo um ano maravilhoso para vocês. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês relacionada a esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, e também relacionada ao novo ano, relacionada a 2021. Vai? Sim?